Então vamos nessa. Seja muito bem-vindo ao canal. Você consegue saber exatamente onde você se encontra na sua jornada financeira? Você saberia me dizer em qual nível da sua jornada financeira você se encontra? Muita gente tem falado sobre 7 níveis de riqueza. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, existem 7 níveis de riqueza dentro de uma jornada financeira rumo à liberdade e à tranquilidade. E é extremamente importante a gente saber quais são esses níveis e saber também em qual nível nós nos encontramos. Além, é claro, de saber o que é necessário fazer para mudar de nível e não ficar parado eternamente em um determinado nível, como acontece com muita gente. Tem gente que até consegue começar a sua jornada rumo à liberdade financeira, mas por um motivo ou por outro acaba parado, acaba estagnado em um nível, principalmente no terceiro nível. E se você quer saber quais são os níveis de riqueza e saber em qual nível você se encontra, hoje eu quero falar para você sobre os 7 níveis de riqueza, do caos financeiro até a liberdade plena, e te ajudar a entender onde você está hoje. E claro, sair dessa posição se você estiver incomodado com isso. E olha, eu posso te dizer, eu já estive no número 1, mas eu consegui progredir um pouquinho. Até o final desse vídeo você vai saber em que nível eu me encontro. Agora, comenta aí, em qual nível você acha que está hoje? E para quem assistir até o final do vídeo, eu tenho um desafio para que você comece a sua jornada financeira hoje e que você consiga atingir todos os níveis. Mas antes de mais nada, já curte e compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa atingir o maior número de pessoas possíveis e ajudar também quem não sabe em que nível da jornada financeira está, se é que está numa jornada financeira. E se você não está inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever agora. É uma forma de ajudar o canal, de me ajudar a trazer mais conteúdos relevantes para você. E sem enrolação, vamos lá. Nível 1, endividado, sobrevivendo no sufoco. Quem está nesse nível gasta mais do que ganha, vive de crédito, paga juros altos, não tem controle algum sobre o dinheiro. Na verdade, parece que o dinheiro é inimigo dessa pessoa. Esse é o nível mais doloroso. A pessoa nem sabe o quanto ganha, não sabe o quanto gasta, vive parcelando tudo, atrasando as contas, pagando o mínimo do cartão de crédito, fazendo empréstimo para pagar outro empréstimo. Para quem está nesse nível, tudo, exatamente tudo, parece urgente e sufocante. É como um pedreiro amigo meu, o Sérgio. Um cara super gente boa, muito trabalhador, mas vive com o nome sujo. Com isso, ele não consegue ter crédito para pagar parcelado de forma alguma. E ele ganha bem na profissão dele. O problema é que toda semana ele quer fazer churrasco com os amigos, então ele acaba gastando com carne, com carvão, com cerveja e tal. E não se preocupa nem um pouco com o amanhã. Passa tudo que pode no cartão de crédito e o pior, ele nunca paga a fatura de forma integral. E a frase preferida dele é a seguinte: eu trabalho duro a semana inteira, então eu mereço isso. E eu nem estou dizendo que ele não mereça isso. Claro que ele merece. O problema é que a conta sempre chega. E se você não consegue se controlar, você vai acabar se endividando como ele se endivida. E para sair disso depois de se endividar, é muito difícil e leva muito tempo. Como saber se você está nesse nível? Se você não consegue responder exatamente o quanto você ganha ou o quanto você gasta mensalmente, certeza absoluta que você está neste nível. E não há problema nenhum em você estar nesse nível agora. Eu também já estive nesse nível. O problema é você continuar nesse nível a vida inteira. Viver endividado a vida toda, sem conseguir se planejar para fazer nada, porque você não tem crédito, você não consegue ter controle sobre o seu dinheiro. Isso é extremamente complicado, é extenuante, acaba com a vida de qualquer um. E se você está aqui, neste nível, o seu foco não é investir. O seu foco principal é parar esse sangramento de uma vez por todas. Entender exatamente para onde está indo o seu dinheiro e fazer todos os cortes necessários. E se você está neste nível, para você conseguir sair dele, você vai ter que se reorganizar financeiramente. Anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Absolutamente tudo que você gasta. Até aquele cafezinho que você toma de vez em quando. Só anotando tudo você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro e, com isso, conseguir tomar as medidas necessárias para reorganizar as suas finanças. Nível 2, equilíbrio financeiro. A pessoa que está neste nível, ela já consegue pagar suas contas em dia, ela não tem dívidas,
Mas também não sobra dinheiro algum. Quem está neste nível já consegue respirar com mais tranquilidade, as contas cabem certinho no bolso, o indivíduo já não se enrola mais com dívidas, mas também não consegue guardar nada. E tem muita gente vivendo dessa forma. Uma diarista que trabalhou para mim há alguns anos atrás, a dona Neide, ela me contou uma vez que ela não conseguia saber exatamente o quanto que ela ganhava, nem o quanto que o marido dela ganhava. Ela não conseguia saber quanto que os dois conseguiam ganhar juntos. E aí, preocupada, porque nunca sobrava dinheiro, na verdade, parecia que estava sempre faltando dinheiro, então, preocupada com isso, ela começou a anotar. Começou a anotar tudo que ela ganhava, tudo que ela recebia semanalmente, e também tudo que o marido dela recebia. Além disso, ela começou a anotar todos os gastos que eles tinham. E ela descobriu, olha só, ela descobriu que ela gastava por mês cerca de R$ 200 só com lanchinhos no trabalho. O que, que ela fez? Ela cortou parte desses lanchinhos que ela comia durante o trabalho e com isso ela começou a economizar e começou então a guardar R$ 50 por mês. Parece pouco, né, R$ 50, mas na época não era tão pouco assim. E era um começo. Tá? Ela começou a guardar dinheiro. E hoje eu tenho certeza que ela consegue guardar bem mais que isso. Neste nível, o objetivo é criar margem, gastar menos do que se ganha. Toda a economia aqui é libertadora. Porque neste nível aqui, qualquer deslize pode te levar ao nível anterior. Mas também todo controle vai te proporcionar chegar num nível superior. E você, já conseguiu chegar neste nível? O que está faltando para você chegar neste nível? Deixe nos comentários. Nível 3: segurança e reserva de emergência. Quem está neste nível já tem pelo menos de 6 a 12 meses dos seus custos mensais guardados. A reserva de emergência é como um paraquedas. Você não fica pensando nela o tempo todo, todos os dias, até o dia em que você precisar dela. Porque imprevistos acontecem e é melhor você ter quando você precisar. Já pensou precisar de um paraquedas e você descobrir que não tem um? Mas se você tem uma reserva de emergência, quando você precisar, ela pode te salvar. Eu me lembro de um casal que me contou há algum tempo que eles foram demitidos na mesma semana, logo após a pandemia de Covid-19. Se não fosse a reserva de emergência que eles tinham conseguido juntar, de aproximadamente R$ 30.000, na época eles teriam se desesperado. Mas foi com essa reserva que eles conseguiram se organizar, buscar novos trabalhos, repensar a vida. E hoje eles já conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e não passaram nenhuma dificuldade por causa dessa demissão. Claro, tudo em função deles terem tido uma reserva de emergência. Se você quer saber se você já está neste nível de riqueza, faça a seguinte pergunta: você consegue pagar todas as suas contas mensais sem dever nada, sem ficar devendo nada e ainda sobrar dinheiro para você investir? Talvez você já esteja muito próximo deste nível. O que falta, talvez, seja você criar a sua reserva de emergência. Mas tome cuidado. Muita gente neste nível acaba se acomodando. Não deve nada para ninguém, paga todas as suas contas em dia e ainda sobra dinheiro. É muito fácil cair em tentações e acabar gastando o que sobra ao invés de criar uma reserva de emergência. E com isso, não conseguem progredir para o próximo nível. Antes de pensar em investir em ações, em criptomoedas ou em qualquer outro tipo de investimento, primeiro crie a sua reserva de emergência. Ela é a base de tudo. É ela que vai te dar segurança caso qualquer imprevisto aconteça. Nível 4: investidor inicial. Este é o nível que tem o potencial de te levar até o topo. Quem está neste nível já começou a investir com consistência e também com segurança. Já está aprendendo o básico, o que é tesouro direto, o que é CDB, o que são FIIs, ações, etc. Aqui o seu dinheiro ele começa a trabalhar para você. Você já aprendeu o que é renda passiva e você está investindo para conseguir ter essa renda passiva para que um dia essa renda possa pagar todas as suas despesas mensais. Você já entende que poupança não é investimento e que deixar dinheiro parado é perder para a inflação. Quando eu comecei a investir, eu comecei com bem pouco dinheiro, algo próximo de R$ 100 no Tesouro Selic. Eu precisava entender como os investimentos funcionam. E eu queria também algo mais seguro, porque eu estava começando.
Aos poucos eu fui aprendendo mais sobre CDBs, sobre LCIs, LCAs, depois aprendi sobre fundos imobiliários, sobre ações, etc. E aos poucos, então, eu fui migrando, mudando o meu tipo de investimento. E aqui não importa o quanto você investe. O importante aqui é você criar o hábito de investir sempre, de investir com consistência. É exatamente isso que irá transformar totalmente a sua vida financeira no futuro. E se você está neste nível, parabéns. Agora é hora de estudar e escolher bons ativos para que você possa investir sempre com consistência e regularidade e assim caminhar para o próximo nível. Nível 5: independência parcial. Você já consegue pagar parte das suas despesas mensais com a renda passiva que você está recebendo dos seus investimentos. E a mágica vai ficando cada vez mais interessante. Você ainda trabalha, porque a renda passiva que você recebe ainda não é suficiente para que você possa parar de trabalhar. Mas parte do seu custo de vida já é bancado pela renda proveniente dos seus investimentos. Talvez o aluguel dos fundos imobiliários já consiga pagar a sua conta de energia, a sua conta de internet. Talvez os dividendos que você receba já sejam suficientes para pagar a conta do mercado no final do mês. Talvez até mais do que isso. O importante é que essa renda ela já começa a pagar parte das suas contas. O interessante aqui é que se você não precisar que esse dinheiro, que essa renda passiva pague parte das suas contas, ou seja, se você ainda tem capacidade de pagar todas as suas despesas mensais e ainda fazer sobrar dinheiro para continuar investindo, você pode pegar essa renda passiva que você está recebendo e reinvestir para que você possa aumentar cada vez mais o seu patrimônio, receber cada vez mais renda passiva e assim acelerar o seu processo de chegar no próximo nível. Uma aluna minha começou investindo cerca de R$ 300 mensais em FIIs, em fundos imobiliários. 5 anos depois que ela começou a fazer isso, ela já recebia cerca de R$ 480 de renda passiva todos os meses. Isso já era suficiente para pagar parte do seu aluguel. Mas como ela não precisava disso, então ela reinvestia toda a renda passiva que ela recebia. E hoje, com certeza, ela já está recebendo muito mais do que isso. O reinvestimento ele tem a capacidade de acelerar mais ainda o acúmulo de patrimônio para você chegar mais rápido onde você deseja. Quem está neste nível já começa a sentir o gosto de liberdade. Agora é pensar em escala. Como acelerar isso com mais aportes e com mais ativos? Porque o próximo nível está te esperando. Você já conseguiu atingir este nível? Dá um alívio muito grande saber que você está no caminho para a sua liberdade financeira, não é mesmo? Nível 6: independência financeira. Quando você chega neste nível, você não está mais preocupado com as despesas mensais, porque a renda passiva que você recebe dos seus investimentos, ela já cobre 100% dos seus gastos mensais. E não é sobre ter muito dinheiro, mas é ter o dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida sem que você precise necessariamente trabalhar para isso. Aqui, neste nível, você já consegue trabalhar se você quiser e não por obrigação. Você pode fazer aquilo que você realmente gosta. Você pode viajar, você pode empreender ou simplesmente ter mais tempo com a família. O que é extremamente libertador. Você não acha? Eu tenho um amigo, o Carlos, para quem eu sempre digo quando eu vejo que eu tenho uma inveja boa dele, mas é uma inveja boa, tá, pessoal? Ele mora numa chácara, ele vive de dividendos, porque ele investiu durante quase 20 anos de forma consistente e conseguiu acumular um patrimônio suficiente para gerar uma renda passiva que pague todas as suas despesas mensais. Então ele não tem preocupação com as despesas mensais. Outra, ele também não gasta tanto assim. Sempre foi um cara muito econômico. Hoje ele curte os filhos, ele cuida da chácara, o que dá um trabalho danado, e dessa parte eu não tenho inveja. Ele lê coisa que ele não conseguia fazer antigamente. E o melhor de tudo, ele tem liberdade. E isso não tem preço. Essa é a melhor coisa que o dinheiro pode proporcionar. Liberdade. Liberdade para fazer aquilo que você quer fazer. Quando eu converso com ele, a impressão que eu tenho é que nada afeta ele. Ele não se preocupa com política, ele não se preocupa com a inflação, nem se preocupa muito com a economia. E nem com alta de taxa Selic, alta de juros, nada. Parece que ele vive numa paz infinita. E isso talvez seja o melhor que ele possa ter conseguido, que é ter paz. O problema é que a maioria das pessoas acha que isso é impossível. Mas isso é possível sim. Só que isso leva tempo e é preciso ter muita disciplina,
consistência e mentalidade certa para que isso aconteça. Nível 7. Agora vem o melhor. Liberdade plena, abundância. Quem está neste nível tem mais do que precisa. Agora ele pode doar, investir em outros projetos, pode criar impacto, modificar a realidade à sua volta. Este é o nível onde o dinheiro já não é mais o foco. Quem chegou aqui já venceu o jogo. Não existe mais preocupação em relação a isso. Agora, quem chegou aqui quer ajudar outras pessoas a chegarem também. Tem muita gente que já conseguiu atingir esse nível e hoje ajudam, trabalham para ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor, a terem mais saúde, a terem mais educação, melhor qualidade de vida. Essas pessoas não precisam de mais dinheiro. Agora o que elas querem é multiplicar aquilo que elas adquiriram com o tempo, a experiência que elas adquiriram com o tempo. Porque para chegar neste nível, elas tiveram a ajuda de outras pessoas. Não tem como você chegar neste nível sem a ajuda de outras pessoas. Por isso, agora é hora de retribuir. O dinheiro, ele é um meio e não o fim. E quem chega neste nível tem a prova disso. Bom, e para quem chegou até aqui, eu estou no nível 5. Eu já consigo pagar parte das minhas despesas mensais com os rendimentos dos investimentos que eu fiz. Mas isso ainda não é suficiente para que eu possa parar de trabalhar. Eu sei que eu estou no caminho, ainda vai levar um tempo para isso, mas vou chegar lá. E você, em qual nível você está? Bem, você já viu quais são os 7 níveis de riqueza. E agora me diga, em qual deles você está? O importante não é a velocidade que se imprime para chegar até lá. O importante é a direção que você irá tomar para conseguir chegar lá. E o desafio que eu te faço é o seguinte: dê o primeiro passo hoje. Comece cortando um gasto inútil. Faça sua reserva de emergência. Abra uma conta em uma corretora de investimentos e comece a aprender sobre investimentos. E compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que essa jornada não seja só sua, para que essa jornada seja compartilhada, porque é muito melhor essa jornada quando ela é compartilhada com quem se ama. E se inscreve no canal. Aqui a gente fala de liberdade de verdade. E me conta nos comentários qual é o próximo passo que você vai dar. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.